Olá, gente! Vamos hoje aqui dar andamento, concluir a nossa parte de direito societário. Se vocês lembram direitinho, espero que sim, terminamos na aula passada falando mais de sociedade simples, falamos da introdução ao direito societário, demos ênfase àqueles aspectos que, pelo concurso de tabelionato que vocês pretendem, eu disse que seriam mais importantes. Fomos para as operações societárias, mudanças societárias, e terminamos tratando das espécies de responsabilidades para que a gente introduzisse o nosso assunto de hoje. Inclusive, eu vou te dar um conselho, Eu já disse na aula passada, mas vou repetir aqui, porque pode ser que você não lembre. Aquele último slidezinho, que falamos das espécies de responsabilidades, que eu preenchi à mão, estão lembrados? Limitada, ilimitada, solidária, individual. Deixem isso daí aberto, para que a gente file sempre que for necessário, porque essa fila vai ser importante para que isso fique bem sedimentado na sua cabeça, tá certo? Então, vamos lá. O professor não está no seu melhor desenvolvimento de voz, não, tá certo? Mas dá para entender, tenho certeza que sim. Então, vamos aqui para um novo material, para que a gente fale das sociedades empresárias em espécie. Bom, gente, tratando de espécies societárias, vamos só pegar aqui o nosso materialzinho. Tratando de, deixa eu só pegar minha caneta, de espécies societárias, eu tratei aqui com vocês de algumas classificações. E aqui eu vou tratar de outra agora. A gente vai falar de sociedades não personificadas, que são apenas duas, em comum e em conta de participação. Pronto. Aqui acabam as não personificadas. Daqui por diante, serão somente as personificadas, tá certo? Então, vamos lá. Pois bem, mas essas personificadas que aqui estão, número 3, número 4 e número 5, nome coletivo e comanditas, elas não costumam ser cobradas em prova. São assuntos que realmente parece que as bancas deixaram para lá. Por quê, gente? Porque são 3 tipos societários que na prática não ocorrem mais. Inclusive, a gente vai falar assim bem rapidinho por eles, só para dizer que a gente não falou. Por outro lado, as sociedades não personificadas em comum e em conta de participação, elas ocorrem o tempo inteiro. Então, por isso, elas são bem importantes. Elas são mais importantes do que essas 3 que eu acabei de falar, nome coletivo e as 2 comanditas. Percebam no novo material que, basicamente, não teremos diferenças entre os slides. O básico de cada um dos slides é o que está aqui. E aí, deixando de conversa, se bem que a nossa conversa é puramente importante, vamos para o nosso primeiro tipo societário, sociedade em comum. E daí o que a gente precisa analisar é o que está aqui no 986 a 990. Gente, o primeiro artigo, 986, ele diz que a sociedade que não é registrada se rege por aqui. Então, vamos lá. Nesse tipo societário, os sócios optaram por não se registrar, por não cumprir o mandamento legal. Consequentemente, se a sociedade não foi registrada, ela não tem como ter personalidade. Porque isso daqui é receita de bolo, não tem como se fugir. Aquele conceito de personalidade, de ser sujeito de direitos e deveres, fica prejudicado. O que é que eu quero dizer a vocês? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Basicamente, eu não vou dizer que ela não tenha direitos alguns, mas elas quase não têm direitos. Elas têm, sim, a parte de obrigações. O que for de ruim, elas têm. Professora, por que eles resolvem não se registrar? Porque eles querem fugir, principalmente do fisco, dentre outras obrigações. Por mais que tenhamos pequenas empresas com tributação diferenciada, as pessoas que constituem esse tipo societário batem assim no peito e querem dizer: eu não vou me registrar, eu não vou registrar minha empresa. Porque se eu registrar, o governo leva um pedaço do bolo desse tamanho. E ele não me dá nada em troca. Porque eu tenho que pagar segurança, eu tenho que pagar energia, eu tenho que pagar água. Mas, enfim, posso dar uma série de motivos aqui. Mas se registrar ou não, não é uma opção, né, gente? Apenas para o ruralista.
Portanto, essa é uma atividade empresarial, como vimos, porque o registro não está previsto nos requisitos do 966, mas é uma atividade empresarial desenvolvida ao arrepio da lei, certo? É isso que acontece. Na minha época, quando eu estudei isso aqui na faculdade, a gente chamava essa sociedade de fato ou sociedade irregular. Para o Código Civil atual, ela se chama de sociedade em comum. Consequentemente, ela não pode participar de uma licitação, jamais vai poder contratar com o poder público, ela não tem número de registro na junta, ela não tem CNPJ, ela não tem a documentação necessária para o desenvolver regular de suas atividades. E vem aqui comigo. Raciocina o seguinte: essas sociedades, elas não se registram. A partir do momento que elas não se registram, fazer uma frase exagerada. Elas não passam nem pela calçada da junta. Então, como é que fica o nome empresarial se ela não se registra? Não fica. A sociedade despersonificada não tem nome empresarial. No sentido firma, denominação, não tem. Vou passar o slide já para você memorizar. Sociedade em conta de participação, sociedade não personificada, não tem nome empresarial. Isso daqui é bom, porque na hora que cai em concurso, não tem nem o que memorizar. Se é firma, denominação, não teve nome empresarial, ela não teve registro, ela não tem como ter nome empresarial, tá? Agora, gente, me responde uma coisa. Essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer e poucas pessoas conseguem acertar essa resposta. Me diga uma coisa. Esse tipo societário, ele pode ser decretado falido? Pensa direitinho. Eles não se registraram, eles não cumpriram o mandamento básico. Será que eles podem ser decretados falidos? Podem, gente. Claro que eles podem ser decretados falidos. Professora, mas como? Vou te explicar. Raciocina comigo. A falência é uma coisa ruim para a empresa, tá certo? A falência é uma coisa ruim. A falência é a morte da empresa. Então, se ela não pudesse falir, seria um prêmio. Concordam comigo? Eu que registro minha empresa, faço tudo direitinho, minha empresa pode ser decretada falida, mas ela não se registra e não pode falir, então ela pode sim falir. Tá certo? O que é que ela jamais vai poder pedir que lá está na mesma lei de falência? Recuperação judicial. Nunca em tempo algum. Até porque o artigo 47, que vamos falar de recuperação judicial, exige exercício de atividade de empresa regular pelo menos 2 anos. Coloquem assim na cabeça para vocês memorizarem. Tudo o que for de ruim ela tem. Tudo. O que for de bom ela não tem. É como se o ordenamento lhe dissesse não o tempo todo. Tá, e como é que eu vou comprovar qualquer tipo de dívida contra essa empresa ou até mesmo pedir a sua falência? Como é que eu comprovo as relações negociais com essa empresa? Eu, enquanto credor. Vou anotar aqui para você. E aí, gente, vocês depois vão fazendo a leitura dos artigos respectivos que estamos citando. O meu objetivo aqui é traduzi-los de uma maneira mais fácil para vocês. E aí vocês vão para o 987, para saber como se prova a existência dessa sociedade. Então, a regra é a seguinte. A, B e C são sócios de uma sociedade em comum. E aqui eu tenho um credor. Então, a regra é a seguinte. O credor, para comprovar qualquer coisa contra a sociedade, pode comprovar por qualquer meio de prova em direito admitido. Vamos facilitar a vida do credor. Por outro lado, os sócios, para que possam comprovar algo entre si ou algo perante credor, cuidado para não copiar as setas na posição errada, só podem fazer comprovação se tiverem prova escrita. É o que eu estou dizendo, gente. A intenção do legislador é dificultar a vida dela ao máximo possível. E é o que tem que ser, concordam? Não quiseram fazer o básico de uma atividade empresarial, que era de se registrar. Então, basicamente, são poucos artigos delas, né? São 4 ou 5 artigos de cada uma. E de cada uma a gente vai puxar realmente o essencial. Mas eu digo a você, vem aqui comigo. O que mais aparece em prova sobre sociedade em comum, qualquer que seja a banca, qualquer que seja o concurso, é a dicção do artigo
1990, que é a responsabilidade. Aí você vai raciocinar comigo. Pegue lá a nossa filinha de tipos de responsabilidade e atribua para cá as piores espécies de responsabilidades para os sócios. O que é pior? Responsabilidade limitada ou ilimitada? Ilimitada. Gente, o que é que eu quero fazer aqui com vocês? Dar algumas dicas para vocês memorizarem. Porque uma coisa é a gente analisar uma sociedade por uma. Outra coisa é quando a gente juntar tudo na sua cabeça. Então, eu vou ficando te dando dicas aqui para você ir memorizando. Então, os sócios respondem de maneira limitada. Se esse tipo societário não tem contrato social, se ele tem, não é registrado na junta, não interessa. Tem como cada sócio dizer, eu respondo apenas pela minha parte perante credores? Não. Eles respondem de maneira solidária. E o que é pior para os sócios? Ter benefício de ordem ou não ter benefício de ordem? Não ter benefício de ordem. O que for pior, eu coloco aqui, tá? Deixa eu te mostrar aqui um elemento. O que é que o ordenamento jurídico diz o tempo todo? Não, não, não. Pronto. Percebam que a palavra que mais tem nesse slide é não, porque ela não cumpriu o dever básico de casa. Mas eu estou te contando uma história pela metade, e eu preciso te contar toda. Esse é o único tipo societário em que eu tenho sócios com benefício de ordem e sócios sem benefício de ordem. Lembra que eu disse lá atrás, na aula passada aqui, para ter benefício de ordem, bastava, via de regra, fazer o registro. Aí eu disse, então quem não registra, quem não se registra não tem benefício de ordem. Aí eu disse, não, tem uma exceção a isso. A exceção está aqui. Gente, essa é a única sociedade no direito brasileiro onde há mistura de sócios com subsidiariedade e sem subsidiariedade. Portanto, por essa estranheza, esse é o elemento mais perguntado em prova. E eu quero que você entenda bem o que está escrito no artigo 990. Porque muitas vezes a gente faz prova, eu faço prova na faculdade com os alunos, até mesmo com código. E eu explico, pergunto se está tudo ok. E na hora da prova tem gente que se perde na interpretação desse artigo, que diz: todos os sócios respondem solidária e limitadamente pelas obrigações sociais. Vai estar excluído do benefício de ordem aquele que contratou pela sociedade. Então, vamos traduzir isso daqui para você no exemplo e você nunca mais vai esquecer disso. Então, você vai dizer o seguinte. Perante credores, deixa eu dar um exemplo aqui, que costuma cair caso prático. Eu tenho uma sociedade entre A, B e C que negociaram com o credor. Mas quem fez o contrato foi B. Foi o sócio B. Na hora do credor cobrar, gente, ele pode cobrar a dívida de quem? De todos. Porque todos são solidariamente responsáveis. Ele pode atingir o patrimônio particular de quem? De todos. Porque todos têm responsabilidade ilimitada. Qual é a única diferença? Para o que contratou, ele não tem subsidiariedade. O que contratou. Que no caso foi B. Os demais têm subsidiariedade. Perceberam aqui a diferença? Então, vou repetir. Todos respondem perante credores de maneira ilimitada com patrimônio particular. O credor pode cobrar de qualquer um deles porque eles têm responsabilidade solidária. Mas, se ele pretender cobrar de quem contratou diretamente com ele, essa pessoa não tem subsidiariedade, ela não tem benefício de ordem. Já os demais têm benefício de ordem. Professora, por quê? Porque quem contratou definiu os termos do contrato. Daí sua responsabilidade ser mais pesada. Bom, gente, de cada uma delas é isso que vamos fazer. É te dar o direcionamento e aí eu aconselho, terminou sociedade não personificada, as duas, vai ler todos os artigos e dá uma estudada. E aí você vai diluindo o assunto e ele vai ficando, pelo menos aparentemente, mais leve. A outra sociedade não personificada é a sociedade em conta de participação. Mas eu quero te mostrar uma diferença bem grande entre elas. Essa daqui, ela não tem personalidade por opção. Porque os sócios não quiseram se registrar. A partir do momento que eles se registrassem, eles teriam personalidade. Então, opção. Bateram no peito e disseram, a lei é para os fracos, a lei sou eu. Pois bem, qual é a tênue diferença para em conta de participação? Essa daqui
ela não tem personalidade, ok? Isso é igual a outra. Mas ela não tem personalidade porque o artigo 993 proíbe que ela tenha personalidade. Então, vou voltar aqui para explicar. Essa daqui foi uma opção dos sócios. Essa daqui, a lei proíbe que ela tenha personalidade. Inclusive, quando ele fala que em qualquer registro que ela se registrar, ela não tem personalidade. Professora, por que a lei proíbe que ela tenha personalidade? Pois bem, existem diversas explicações pela doutrina fora. Ninguém sabe ao bem. Cada autor que você pegar vai trazer uma explicação diferente para isso. Alguns vão dizer porque ela tem um condão de ser uma sociedade um pouco secreta. Alguns vão dizer que efetivamente aqui você não tem uma sociedade, mas você tem um contrato de investimento por um tempo determinado. Se bem que sociedades podem ter prazo determinado. Então, a gente tem vários tipos de explicações, mas a gente não tem um motivo único, cabal, tá certo? Bom, o mais importante desse tipo societário é você compreender o que dispõe o artigo 991 e o seu parágrafo único. Como é que se dá a sua responsabilidade, seus tipos de sócios? E para isso a gente vai entender através, gente, de um exemplo, que é a melhor coisa que a gente tem para entender. Que é um caso, tipicamente, onde o STJ reconhece que existe uma sociedade em conta de participação. Deixa eu te dar um exemplo. Eu estou aqui, eu sou a terceira contratante. Aí, aqui, acho que você já ouviu falar, né? Porto de Galinha, o Brasil inteiro ouve falar. Muro Alto é uma praia ainda mais chique dentro de Porto de Galinha, aqui em Pernambuco. E tem uma série de resorts, certo? Tem uma série de resorts, flats, essa coisa toda. Vamos imaginar, gente, que tem um flat Luz do Sol, tá? Tem esse flat Eireli ou qualquer tipo empresarial que seja. Tá lá. Mas o que é que acontece nos sistemas de flats? Diferente dos sistemas de hotel, quando eu vou lá passar uns dias no hotel, os quartos do hotel pertencem ao próprio hotel, concordam comigo? No caso de flat, esses quartos pertencem a qualquer pessoa. Pertence a qualquer tipo de investidor, a mim, a você, a qualquer um que tenha dinheiro para pagar. É só esse o requisito. Então, vejam só. Vamos imaginar que esse flat aqui, ele pertence a Pedro. E aqui, com a explosão de flats e resorts, o nosso STJ veio e disse, olha, isso daqui é tipicamente uma sociedade em conta de participação. Não que o flat em si seja, mas para esse negócio determinado, isso é uma sociedade em conta de participação. Como assim? Eu contrato diretamente com sócio ostensivo, que é quem tem total responsabilidade diante do terceiro consumidor. Eu tenho esse sócio que aparece e é quem exerce o objeto constitutivo social. Pedro, gente, não aparece. Pedro é o sócio oculto ou participante. São as nomenclaturas dele. Oculto ou participante. Ô, professora, Pedro tem que ficar escondido? Não é necessariamente escondido, mas Pedro não pode participar do objeto social, do desenrolar aqui da negociação. Até porque, gente, Pedro não tem nenhuma responsabilidade com o terceiro contratante. Pedro tem, sim, responsabilidade contratual com sócio ostensivo. Mas aí a dicção do STJ, o entendimento é que todo tipo de problema que eu tiver, eu vou demandar do sócio ostensivo, que é quem desenvolve, por sua conta e risco, o objeto social, tá? Aí, gente, só que o que é que tem acontecido? O tal do brasileiro, ele dá nó em pingo d'água, não é isso? E aí, ultimamente essa sociedade, algumas vezes tem sido utilizada como forma de burlar, principalmente direitos trabalhistas. Eu tenho um colega, promotor de uma cidade aqui no interior de Pernambuco, que veio tirar uma dúvida comigo esses dias. Aí ele disse, Renata, eu não me lembro mais muito de direito empresarial, né? O pobre do direito empresarial, ninguém lembra dele. Aí ele veio dizer, olha, lá naquela cidade e tal, a prefeitura e tudo mais está fazendo uns contratos com os médicos como se eles fossem sociedades em conta de participação, né?
Tipo, tem uma empresa intermediadora e os médicos fazem parte, os médicos seriam os sócios ocultos. E aí ele veio me perguntar se isso era possível. Não, gente, isso não é possível. Porque o sócio oculto ele não pode desenvolver a atividade constitutiva do objeto social, que era o que os médicos estavam fazendo. Então, muitas vezes, esse tipo societário ele é utilizado como forma de burlar direitos trabalhistas. Mas nessa condição. Eu não estou dizendo que a sociedade em conta de participação seja feita para isso, não. Como nesse caso aqui do flat, não tem nenhum problema. Então, com a história da pejotização, que está muito forte no nosso direito ultimamente, isso aqui tem se espalhado, às vezes, de maneira indevida. Tá certo? Mas, como eu disse, a importância maior aqui é do artigo 991 e parágrafo único. E aí eu aconselho que você vá fazer a leitura do bloco dos artigos que aqui estão, para verificar justamente o que é importante, a parte de, como a gente disse, né, do 993, que ela não vai ter personalidade. Em relação à comprovação da sua existência, também ela pode se comprovar, segundo o 992, ela pode ser comprovada por qualquer meio de prova em direito admitido. E aí eu vou te dar uma dica. Quando for estudar sociedade em comum e sociedade em conta de participação, faz uma tabela comparativa com os pontos de semelhança e os pontos de diferença, que fica aí mais interessante para você analisar. Tá certo? Bom, gente, como eu disse, eu vou apenas dar uma passada nesses tipos societários menores. Primeiro que eles são pequenininhos mesmo em termos de artigo, e depois que são tipos que ficaram lá para trás. Raciocina comigo. Por que são tipos que ficaram lá para trás? Porque eles tinham alguns sócios, ou todos os sócios, respondendo de maneira ilimitada. Vejam, se a gente tem a possibilidade jurídica legal de proteger o patrimônio particular, pela limitada, pela anônima, pela empresa individual, do EIRELI, para que eu quero constituir uma sociedade em nome coletivo? Para que eu quero constituir uma sociedade em comandita? O professor, e por que elas existem? Simples. Porque o nosso código atual, de 2002, ele começou a tramitar na década de 70, no início da década de 70. Não sei se você sabe disso. Então, naquela época, elas eram fortes. Hoje em dia, mais não. Mas, para a gente, né, como eu sempre digo, poder bater no peito aqui ao final. E para a gente dizer que revisou tudo, vamos dar uma palavrinha, pelo menos, sobre cada uma delas. Gente, deixa eu te dizer uma coisa a partir de agora. Nessas três que vêm adiante. Se ela tem personalidade, ela tem subsidiariedade. Ela tem benefício de ordem. E se ela tem personalidade, eu sei que ela tem nome empresarial. Agora eu não sei ainda qual é, mas eu sei que ela tem. Vou adiante. Comandita simples. Se ela tem personalidade, ela tem subsidiariedade. Eu gosto de escrever tudo junto, justamente para você já ir memorizando. E eu sei também que ela tem nome empresarial, só não sei ainda qual é. E a comandita por ações, ela tem personalidade. Então, eu jogo subsidiariedade. E eu sei também, se ela tem personalidade, ela vai ter nome empresarial, que eu ainda não sei qual é, mas eu sei que eu tenho. Tá certo? Então, vamos voltar aqui. Sociedade em nome coletivo também é chamada de sociedade solidária. Era uma nomenclatura, um sinônimo. Veja, falo no passado, pelo motivo já explicado, que praticamente não existem mais. Qual seria a peculiaridade desse tipo societário? Um negócio completamente sem sentido. Ela exigia, gente, que todos os sócios fossem pessoas físicas. Essa é uma exigência totalmente sem sentido. Por quê? Numa sociedade, o que interessa é a própria sociedade. Não são seus sócios, não. Tá? A gente viu aqui fusão, incorporação, onde os sócios são pessoas jurídicas. Mas ela tinha essa exigência dos sócios serem pessoas físicas. Vê o que é que a gente vai tentar fazer agora. A gente vai tentar te ajudar como memorizar as espécies de responsabilidades. Porque quando a gente juntar todas, isso pode fazer uma confusão na sua cabeça. Então, você vai lembrar do seguinte. Ela tem subsidiariedade porque tem personalidade, tá certo? Se ela era chamada, o sinônimo, de sociedade solidária, é porque, claro, ela respondia perante os credores de forma
Os sócios respondiam de maneira solidária. E raciocina comigo, gente. Por mais intimidade até que você não tenha com o direito empresarial. É um tipo societário que ainda existe? Não, não existe mais. Então, é porque os sócios respondiam de maneira ilimitada ou limitada? Ilimitada. E aqui vou repetir os elementos para você memorizar. Porque se você ficar em casa fazendo treinamento para ficar doido, né, vai dar certinho aqui. Então, vê. Tem personalidade e tem subsidiariedade. É chamada de sociedade solidária, solidária. Na prática, sumiu porque os sócios respondiam de maneira ilimitada. Pronto. É o que eu posso dizer para você memorizar isso daqui, tá? Gente, todas elas, no fim das contas, vão se utilizar subsidiariamente das normas das sociedades simples, tá certo? Fica atento em relação a isso. Vejam, uma coisa importante aqui para a gente dizer é a seguinte. Nome empresarial, a gente viu lá atrás, na primeira aula, que nome empresarial tem duas espécies. Tem firma e tem denominação. Concordam? A firma, o seu núcleo basicamente são nomes próprios. A denominação, a gente disse que basicamente o seu núcleo é um nome inventado acompanhado do objeto social. Professor, eu não sei o que é isso que você está falando. Volte lá para a nossa primeira aula que nós explicamos isso, tá? Bom, esse nome empresarial aqui, e aqui eu vou utilizar elementos também para você memorizar. Se esse é um tipo societário, gente, que dá tanta relevância e importância das pessoas, dos sócios, será que ela tem firma ou denominação? Tá? Ela deu tanto relevo às pessoas dos sócios, ela só vai ter firma. É o que eu estou te dizendo, estou te dando elementos para você ir memorizando. Então, ela só tem firma. E aqui eu vou dar um exemplo. Pode ser Alves e Correia. Alves e Correia, o nome desse tipo. Ou, se eu suprimir o nome de algum sócio, eu posso jogar Alves, Correia, Correia, hora tem, hora não tem, né? Depende, e companhia. Pronto, são dois exemplos. Uma informação importante. Como é que as provas perguntam acerca de nome empresarial? Perguntam assim, ou elas perguntam lá, né, a sociedade em nome coletivo tem que tipo de nome empresarial, para você saber firma, ou ela te joga um exemplo, como Alves e Correia, para você dizer que tipo societário é esse, tá certo? Lembrando o que dissemos na primeira aula, o seu capital social é formado a partir de cotas, então, ela vai ser constituída via contrato social. Dissemos isso na aula passada. Bom, gente, de cada uma, é isso que a gente vai fazer. Vai resumir. Eu vou botando aqui essas setas, porque eu acho que didaticamente fica melhor, né? A gente vai puxando as coisas. Mas aí você vai organizando da forma que você achar melhor. No mais, como eu disse, elas acabam se utilizando das normas das simples. Olha só. Sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações. A expressão comandita vem da nossa origem maior do direito empresarial, que é o direito italiano, que vem da expressão comenda, tá? Que foi o tipo societário primeiro do qual se teve notícia. Tanto a comandita simples quanto a comandita por ações são sociedades onde os sócios têm responsabilidade híbrida. Então, eu vou colocar aqui. Em ambas, os sócios têm responsabilidade híbrida, responsabilidade misturada. Só que, na comandita simples, ela é constituída a partir de cotas e, portanto, ela vai ser constituída a partir de contrato social, pelo motivo já explicado na aula passada, enquanto que as comanditas por ações têm um capital social dividido em ações. E, por isso, elas não terão contrato social, elas terão estatuto. Percebam que eu estou mudando os slides, tá? Até para ficar mesmo, para vocês lembrarem o que uma tem a ver com outra na hora da prova. Gente, a comandita por ações está regida em 3 míseros artigos no Código Civil, mas também ela se utiliza de forma subsidiária dos artigos da Lei da Sociedade Anônima.
É um tipo societário que realmente não se tem notícia dele há muitos anos. Então, preste atenção. São duas sociedades, voltei para a comandita simples. São duas sociedades que servem somente para referência histórica, assim como a sociedade em nome coletivo. Então, eu já comprovei que na sociedade em nome coletivo ela morreu, porque todos os sócios tinham responsabilidade limitada. Para as comanditas terem morrido, o que é que vai ter acontecido, gente? Alguns sócios, aqui não serão todos, mas alguns sócios têm responsabilidade limitada. Bota isso na cabeça. As que morreram tinham a ver com responsabilidade limitada, tá? Vou parar aqui esse bloco e daqui a pouco a gente volta continuando comandita simples.